Bom, pessoal, daremos prosseguimento à nossa frente sobre eletrostática. Especialmente na aula de hoje, estudaremos o lançamento oblíquo no campo elétrico uniforme. Para que você tenha uma maior compreensão sobre a aula de hoje, é necessário que você revisite e domine as duas aulas anteriores, em que nós aprendemos o que era o campo elétrico uniforme e também aprendemos como é que acontece o lançamento horizontal no campo elétrico uniforme. Afinal, o lançamento horizontal traz conceitos para a gente que serão aproveitados no lançamento oblíquo também. Além disso, é lógico, é necessário que você domine bem o lançamento oblíquo num campo gravitacional simples, que é justamente o lançamento oblíquo clássico, que nós estudamos na nossa 11ª aula da playlist de cinemática. Para iniciar o aprendizado de hoje, é necessário rememorar algo que nós vimos anteriormente, quando nós aprendemos a calcular a aceleração de uma partícula carregada imersa no campo elétrico uniforme. Veja que no primeiro caso nós temos uma placa positiva embaixo e uma placa negativa em cima. Aprendemos que o campo elétrico é direcionado da placa positiva para a placa negativa. Por isso, seu sentido é para cima nessa situação. Temos aqui uma partícula positiva e sabemos que para partículas positivas nós temos uma concordância de sentido entre a força elétrica e o campo elétrico. Por isso que a força elétrica aponta também para cima. E aí, como tratávamos somente da força elétrica, nesse caso, estamos desprezando a ação da força-peso, porque geralmente essa massa é muito pequenininha, o que resulta num peso desprezível, também muito pequenininho, então teríamos que a força elétrica é a força resultante, só que força resultante é massa vezes a aceleração, e a força elétrica é Q vezes E. E é por isso que a gente isola essa aceleração e chegamos nessa expressãozinha aqui de baixo, que a aceleração nada mais é que o valor da carga vezes o campo dividido pela massa da partícula. Na situação aqui do meio, a gente tinha uma pequena novidade, porque nós considerávamos a força-peso. Vimos que algumas questões podem considerar essa força. Nesse caso, a gente vê que na vertical, para o movimento de ascensão, a força elétrica seria maior que a força-peso. Então, ficaríamos que F menos P, Fe, que seria a força elétrica, menos o peso seria igual à força resultante, que é massa vezes a aceleração. Só que a força elétrica nada mais é que Q vezes E e o peso é mg. Se a gente isola a aceleração, a gente chegaria nessa expressão intermediária. E havia também a situação em que nós tínhamos o peso e a força elétrica com concordância de sentido. É o caso que a gente verifica nessa terceira figura. Isso porque a gente percebe que temos aqui uma placa positiva, uma placa negativa, o campo vai para cima. Como essa é uma carga negativa, a sua força elétrica tem sentido oposto ao do campo. Então ela apontaria para baixo, mesmo sentido que a força-peso. Nessa situação, o peso mais a força elétrica seria igual à força resultante, que é massa vezes a aceleração. Faríamos o mesmo processo de isolarmos a aceleração e chegaríamos nessa expressão. A única diferença entre a segunda situação e a terceira é o sinal que nós consideramos para o segundo termo. Concorda comigo? Muito bem. Nas situações que estudaremos a seguir para o lançamento oblíquo, nós não consideraremos a força-peso. Isso porque nós a consideramos no lançamento horizontal e acredito que seja suficiente para você compreender uma gama de situações possíveis, tá? Aqui nós pegaremos as situações mais comuns, que são aquelas em que desprezamos a força-peso. Legal. Primeiramente, eu gostaria de justificar por que é que a minha escolha para a carga foi positiva e a escolha do campo elétrico foi de tal forma que ele sai de cima para baixo. De cima para baixo, sim,
pois aqui temos uma placa positiva e aqui temos uma placa negativa. O campo elétrico tem o sentido sempre do positivo para o negativo. Então, de cima para baixo nessa situação. A justificativa para essa consideração é a seguinte: se a gente sabe que o campo elétrico aponta para baixo e temos aqui uma carga elétrica positiva, então a força elétrica também apontará para baixo. Colocarei aqui em destaque a força elétrica. E isso é interessante, pessoal, porque nós temos aqui uma velocidade inclinada, ela está na diagonal. Nós podemos fazer a sua decomposição em uma velocidade na horizontal, que seria o Vx, e podemos decompô-la também em uma velocidade na vertical, que seria o nosso Vy. Muito bem. Quase sempre as questões vão considerar um ângulo com a horizontal, que seria um ângulo que eu representarei de θ, que ficaria mais ou menos nessa posição. Qual é a ideia, pessoal? Como a força elétrica aponta para baixo, quer dizer que essa partícula possui uma aceleração também para baixo. Bem interessante, né? Então quer dizer que essa aceleração é para baixo. Eu disse para vocês que isso é interessante porque lá no lançamento oblíquo clássico é essa a situação que a gente tinha. Lá no lançamento oblíquo clássico, a gente tinha a força peso para baixo e a gente tinha a aceleração gravitacional para baixo. E a gente via que nessas duas situações, com a força para baixo e a aceleração também para baixo, a trajetória provocada nesta partícula era uma trajetória que se assemelhava a uma parábola. Muito legal, pessoas. É um sistema análogo. E é isso que justifica a minha escolha para o sentido do campo elétrico e também a escolha da carga elétrica que nós estamos trabalhando, nesse caso, positiva. Se o campo elétrico aqui fosse para cima, então a força elétrica apontaria para cima também e a aceleração da partícula seria também voltada para cima. Isso faria com que o nosso colega realizasse uma trajetória mais ou menos assim, que é parecida com a trajetória para o lançamento horizontal. A diferença para o lançamento horizontal é que, nesse caso, a gente faria que a velocidade inicial na vertical é diferente de zero. É a única coisa que a gente mudaria nas equações. E é por isso que a gente vai trabalhar somente com esse lançamento oblíquo clássico mesmo, porque o lançamento horizontal nós vimos na aula passada. A diferença, repito, é que dessa vez a velocidade inicial na vertical não seria igual a zero. Agora que nós sabemos de tudo isso, nós podemos imaginar que nessa posição daqui que eu estou representando, colocar até de azul para a partícula ficar da mesma cor, né? A gente coloca aqui a partícula de azul, a gente sabe que ela tem uma carga positiva, que aqui está representada. A gente percebe que ela mantém a mesma velocidade na horizontal. Isso porque, pessoinhas, na horizontal, a gente tem um caso de movimento uniforme. Perceba que a aceleração está posicionada na vertical. Como ela está posicionada na vertical, a gente não vai considerar a aceleração na horizontal. Então, na horizontal, colocar assim, ó, em x, nós temos um movimento uniforme, que eu vou abreviar por mu mesmo, tudo bem? Já na vertical, pessoas, como a gente percebe, esse movimento, no momento, ele está contrário à aceleração. Lembre-se que essa aceleração está para baixo. Não confunda com essas setinhas que eu conjeturei para justificar a minha escolha, tá? A gente sabe que a aceleração está para baixo, então quer dizer que essa velocidade vertical ela vai reduzir um pouquinho. A gente pode até dizer que aqui era um v0y, né? Já para indicar que era uma velocidade inicial na vertical, que esse carinha vai reduzindo, não é isso? Então aqui a gente teria um Vy bem pequenininho. Quando chegar nesse ponto, que seria do ponto mais alto da trajetória, a gente tem que a velocidade na vertical é igual a zero.
Então aqui o Vy é igual a zero, para que ele possa inverter o seu sentido de movimento. Vale ressaltar que nesse momento a sua velocidade vetorial não é igual a zero, porque nós ainda temos a presença do Vx. É somente a velocidade na vertical que é nula, mas ainda temos velocidade na horizontal. E depois a gente tem o movimento de queda, né? Nessa posição aqui, ele vai ter as mesmas características que tinha nessa posição, e na posição lá de baixo, ele vai ter as mesmas características que ele tinha no início do lançamento, em termos de velocidade de lançamento e também em termos de Vx e de V0y. Aqui nós temos um desenho mais bonitinho dessa situação e tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar matematicamente. A primeira delas a gente já tinha determinado aqui, né? Na vertical, como a gente tem aceleração, nós temos um caso de movimento uniformemente variado. Vamos ver quais são as consequências matemáticas dessas observações. A primeira delas, a gente percebe que esse Vx está tocando no ângulo, né? E eu tenho dito para vocês nas aulas de dinâmica e também de cinemática que quem toca coça. Então quer dizer que esse Vx ele vai ser igual a V0 vezes o cosseno de θ, que nem a gente fazia lá no lançamento oblíquo normal, né? E o Vy, no caso V0y, ele não está tocando no ângulo. Quem não toca, não coça. Então quer dizer que V0y seria V0 vezes o seno de θ. A gente pode comprovar isso quando a gente pega esse Vy e fecha o triângulo aqui, porque aí você perceberia, pessoas, que nós podemos aplicar as identidades trigonométricas seno e cosseno. O seno de θ seria Vy sobre a hipotenusa, que é V0. Se você isola o Vy, você chegaria em V0 seno θ. E se você pegar agora, dessa vez, o cosseno desse ângulo, aí você ficaria com o cateto adjacente, que é o Vx, sobre a hipotenusa, que é o V0. Se você isola o Vx, você ficaria com o V0 cosseno θ, que é essa expressão aqui de cima, beleza? Então, trigonometricamente falando, está tudo correto, ok? Você poderia também aplicar a relação pitagórica, né? Você poderia dizer que como esse Vy está aqui e o V0 se comporta como hipotenusa, então quer dizer que V0 ao quadrado vai ser a mesma coisa que Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, caso seja necessário aplicar essas relações. Na altura máxima, como a gente viu, o Vy é igual a zero para que a gente tenha a inversão do sentido de movimento e a gente tem uma grandeza horizontal que é chamada de alcance. Algo que vale a pena falar para que você não se esqueça é que aqui nós temos um tempo de voo, que seria o tempo de subida mais o tempo de descida. E o detalhe é que aqui o tempo de voo é a mesma coisa que o tempo de subida mais o tempo de descida, que pode ser chamado também de tempo de queda. São relações que eu vou tratar para vocês com mais detalhes ainda daqui a pouquinho. Existe também o caso em que a gente tem um lançamento oblíquo para uma partícula negativa. Veja que dessa vez o campo elétrico aponta para cima, só que a partícula é negativa, então quer dizer que a força elétrica aponta para baixo, né? A gente viu que para cargas negativas, força e campo têm sentidos contrários. Ora, se a força elétrica aponta para baixo, então quer dizer que a aceleração resultante da partícula também aponta para baixo. Ora, se a aceleração resultante da partícula aponta para baixo, então essa trajetória também será parabólica, com os mesmos parâmetros que nós estudamos anteriormente. O nosso Vx continua sendo V0 cosseno θ, a gente tem que o V0y continua sendo V0 seno θ, a gente continua aplicando a relação pitagórica, em que o nosso V0 ao quadrado vai ser Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, o tempo de voo continua sendo o tempo de subida mais o tempo de descida, que seria o tempo de queda, colocar a mesma variável aqui para a gente não confundir. Vale a pena mencionar também que se esse campo elétrico fosse para baixo, a força elétrica iria para cima. Se ela fosse para cima, a aceleração também iria para cima,
e ele faria essa trajetória aqui, que, como eu falei para vocês, seria o mesmo caso do lançamento horizontal no campo elétrico uniforme, com a diferença que a velocidade inicial em y não é mais igual a zero, ok? Muito bem, vamos estudar agora quais são as expressões legais para a gente trabalhar. A gente já viu que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Então, a gente colocaria essa expressão aqui para não ficar precisando escrever voo, subida e queda o tempo todo, não é mesmo? Note uma coisa, o tempo que leva para subir é o mesmo tempo que leva para descer. Tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, a gente pode dizer que o tempo de voo seria 2 vezes o tempo de subida ou simplesmente 2 vezes o tempo de queda. Lembrando que tempo nós trabalhamos em segundos no Sistema Internacional de Unidades. Na componente horizontal fica fácil de trabalhar porque a gente percebia que nós tínhamos um alcance nessa horizontal. E esse alcance dizia respeito a uma direção em que o movimento era uniforme. Então, se o movimento é uniforme, a gente tem que S é igual a S0 mais ou menos V vezes T, em que T é o tempo de viagem, né? Muito bem. Galera, se eu pegar esse S0 e jogar para o outro lado, a gente ficaria que S menos S0 vai ser igual a... Colocarei aqui o sinal positivo porque o movimento vai ser sempre progressivo. A gente vai adotar que a trajetória cresce para a direita, que seria justamente aqui onde a velocidade horizontal também aponta, tranquilo? Só por termos de convenção mesmo para a gente trabalhar com sinais positivos. Então, aqui é a velocidade vezes o tempo. S menos S0 é a variação de S, variação da posição, que é o deslocamento, é o ΔS. Isso aqui é igual a V vezes T. O ΔS, no nosso caso, é o alcance. A velocidade é a velocidade em x e o tempo é o tempo de voo. Afinal, para completar esse alcance horizontal, ele precisa subir e depois descer. Então, é o tempo para subir mais o tempo para descer, que é justamente o tempo de voo, e é isso que eu deixo destacado aqui para você. Muito bem. Na vertical, como nós havíamos visto, nós temos o movimento uniformemente variado, pois temos a presença da aceleração nessa componente. Como nós havíamos estudado na cinemática, nós temos essas 3 expressões para o move. Qual é a ideia dessa primeira equação? Ela seria a função horária dos espaços. A gente tem a posição final, que nesse caso seria uma altura. A gente tem aqui uma altura inicial, que seria análoga à posição inicial. Quase sempre a gente pode considerar que essa altura inicial vale zero, né? No nosso sistema de referência. A gente conta a partir do zero. A gente repete o sinal de mais. A velocidade inicial agora é V0y, né, que é a velocidade inicial na vertical, vezes o tempo ou de subida ou de queda. Mais ou menos, porque o movimento pode ser acelerado, né, quando ele desce, e aí a gente colocaria o sinal positivo, mas ele pode ser desacelerado, que seria o caso da subida, em que ele vai perdendo velocidade. E aí, nesse caso, utilizaríamos o sinal de menos. A gente repete aqui essa aceleração, só que nesse caso a aceleração é igual a Q vezes E sobre M. A gente tem que a força resultante é a força elétrica, e não estamos considerando a ação da força peso. Então aqui teríamos Q vezes E sobre M, e aqui a gente repete o T ao quadrado sobre 2, sem nenhuma alteração. Muito bem. Aqui no meio nós temos a equação horária da velocidade. Veja que a velocidade final seria o VY, a inicial seria o V0y, aqui repetimos o mais ou menos, mais para a descida, menos para a subida, a aceleração seria novamente o Q vezes E sobre M, e repetimos aqui o tempo como a última variável. E aqui nós temos a equação de Torricelli. Teríamos aqui Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado, mais ou menos o 2, vezes a aceleração, que seria Q vezes E sobre M, vezes o ΔS, que nesse caso seria a variação da altura, o ΔH. Aqui a gente tem em destaque as expressões que podem ser utilizadas para esse tipo de movimento, tá?
Não decore, mas saiba trabalhar com cada uma a partir das situações. Veremos agora, inclusive, uma aplicação em que trabalharemos com algumas dessas fórmulas. Uma questão do ITA, veja bem. No instante t igual a 0 segundo, um elétron é projetado em um ângulo de 30 graus em relação ao eixo x, com velocidade v0 igual a 4 vezes 10 a quinta metros por segundo. Perceba que nesse esquema o v0 seria a velocidade vetorial de lançamento, muito bem, em que a gente tem aqui um ângulo de 30 graus com a horizontal, sem nenhum problema. Se você preferir, nós podemos decompô-la logo em um Vx, que nós sabemos que é sempre constante, porque na horizontal o movimento é uniforme, e nós temos aqui um Vy, né? Um V0y. A gente sabe o que, pessoas? Que esse Vx era igual a V0 cosseno θ, só que nesse caso seria V0 cosseno de 30 graus. Muito bem. E a gente sabe que o V0y seria V0 vezes o seno, nesse caso, o seno de 30 graus. São relações que nós podemos utilizar no futuro. Considerando que o elétron se move no campo elétrico constante de 100 newtons por coulomb, e isso aqui é interessante porque se é um elétron, a carga dele é negativa, não é isso? A carguinha dele aqui é negativa, ele está imerso no local em que o campo aponta para cima, quer dizer então que a força elétrica vai apontar para baixo, porque numa carga negativa a força se opõe ao campo, e isso quer dizer que a aceleração da partícula é para baixo, o que fará com que ele tenha uma trajetória que seja parabólica, que eu vou desenhar aqui de azul porque fica melhor de enxergar, né? É um lançamento oblíquo bonitinho, como a gente viu durante a aula. O que a questão deseja saber é o tempo que o elétron levará para cruzar novamente o eixo x. Veja, ele fala em cruzar novamente porque ele já começa numa intersecção com o eixo x. Quando ele vai cruzar novamente, é nesse pontinho daqui, beleza? O que é que a gente faz, pessoas? A gente pode separar esse movimento em duas partes. A gente pode pensar na subida e a gente pode pensar na descida, porque isso fará com que a gente possa trabalhar com as equações que nós vimos anteriormente. Eu vou considerar aqui a subida, beleza? Então, eu vou considerar que ele saiu desse ponto, lá de baixo, e ele veio para esse ponto daqui. O importante aqui, nesse ponto mais alto, é você lembrar que a velocidade final dele vai ser igual a zero, porque ele está no ponto mais alto da trajetória, ok? Então, vamos lá. Para a subida, eu vou utilizar aqui a equação da velocidade. Então, teríamos Vy igual a V0y. Como ele está subindo, a gente teria um sinal negativo aqui para a aceleração, e essa aceleração, como a gente sabe, é calculada como Q vezes E sobre M. E aqui seria o tempo de subida. Muito bem. Veja que para o ponto mais alto, esse Vy, que seria a velocidade final, vai ser igual a zero. Esse V0y, como a gente viu, ele era a mesma coisa que V0 seno θ. Vamos ver quanto é que ele vale, né? Calcular aqui no cantinho. Então, seria V0, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 à quinta, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2, que é meio, né? Então, quer dizer que a gente pegaria aqui 4 por 2, que é a mesma coisa que 2. Isso aqui seria 2 vezes 10 à quinta metros por segundo. Então, vamos lá trabalhar com esse valor. Então, 2 vezes 10 à quinta menos. Ora, a gente tem aqui um Qzinho, só que esse Qzinho é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, porque ele falou que é um elétron, então essa seria a carga elétrica fundamental. O campo elétrico, de acordo com a questão, é a mesma coisa que 100 newton por segundo. Em vez de colocar 100, eu vou colocar 10 ao quadrado, tudo bem? Aqui a gente precisaria lembrar qual é a massa de um único elétron. Geralmente esse valor é tabelado, tudo bem? Aqui eu considerarei que a massa do elétron tem um valor de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. E o tempo aqui de subida
é o que nós desejamos saber. Se nós jogarmos esse 2 vezes 10 à quinta para o outro lado, nós teríamos menos 2 vezes 10 à quinta. E aqui a gente ficaria com menos 1,6, calma, menos 1,6 sobre 9,1. E aqui a gente pode brincar pelo menos com as potências, né? 10 a menos 19 vezes 10 ao quadrado, repete a base, somos expoentes. Menos 19 mais 2 é menos 17. Esses menos 31 sobem com inversão de sinal. 31 menos 17 é a mesma coisa aqui, 14. E a gente multiplica isso pelo tempo de subida. Ambos os lados da equação estão negativos, multiplicamos por menos 1 para que ambos fiquem positivos, beleza? A gente vai agora jogar esse 9,1 aqui para cima, finge que tem um aqui embaixo, pega esse valor aqui de cima, de 1,6 vezes 10 a 14, e joga lá para baixo. Então, o tempo de subida seria 2 vezes 9,1 vezes 10 à quinta, isso aqui dividido por 1,6 vezes 10 a 14. Então, quer dizer que o tempo de subida seria igual a, em termos de potência, esse 10 a 14 ele vai subir, negativo, é lógico, então 10 a menos 14 vezes 10 à quinta ficaria 10 a menos 9, não é mesmo? Então, vezes 10 a menos 9. Essa continha aqui eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para poder fazer o resultado mais aproximado e trazer aqui para vocês. Muito bem, fazendo aqui as continhas, eu encontrei o resultado de 11,375. Beleza. O tempo de subida seria isso aqui, né? Lembrando que está em segundos. A questão deseja saber qual é o tempo de voo. Só que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de voo vai ser 2 vezes 11,375, que seria a mesma coisa que 22,750, que a gente pode colocar simplesmente como 75, né? Vezes 10 a menos 9 segundos. Só que esse 10 a menos 9 é a mesma coisa que um nano. Então, quer dizer que o tempo de voo seria 22,75 nanosegundos. Tudo bem? Veja que a resposta mais próxima disso é o que consta na letra C, disse Rose. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa aula. Deixa um gostei, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo e até a próxima!